Capítulo 24. Na manhã seguinte, Sara aconselhou as 3 mulheres a permanecerem por mais algum tempo na casa da irmã. Precisamos esperar pela próxima embarcação que vai cruzar o rio. Ela explicou para Connie durante o café da manhã no dia seguinte. Agora, Madame Constance, sugiro que seus novos documentos digam que você é uma governanta da região de Provença. Há algum nome que gostaria de usar? Que tal Helene Latour? Connie sugeriu pensando na filha da vizinha de sua tia, com quem brincava na praia quando era criança em São Rafael. Então, Sofia pode ser sua irmã Claudine. Claro, quando chegarmos ao nosso destino, Sofia precisará se esconder. Há muitas pessoas nos arredores do chateau da família que a reconheceriam. Os alemães certamente nos encontrariam lá, não é? Connie perguntou. Falk sabia de tudo a respeito do chateau. Edward me disse que há um lugar onde podemos esconder Sofia e mantê-la a salvo. Claro, seria melhor se pudéssemos deixar o país imediatamente, porém, com a deficiência de Sofia, a rota de fuga seria árdua demais para ela. Pelo menos no chateau não precisaremos depender de mais ninguém. Casas que eram seguras não o são mais. A Gestapo paga uma boa quantia em dinheiro por informações a respeito de quaisquer vizinhos suspeitos de abrigar pessoas como nós. Então, caso eles venham nos visitar, você e eu mudaremos a aparência nas novas fotografias de nossos documentos. Sara disse, colocando um frasco de água oxigenada na frente de Connie. Você acha que isso é um problema? Soltou uma leve risada por causa da expressão que Connie tinha no rosto. Meu cabelo precisa ficar ruivo. E precisamos fazer algo a respeito das roupas de Mademoiselle Sophia. São elegantes demais e certamente atrairão a atenção. Connie a observava, intrigada. Sara, você é realmente uma profissional. Como sabe exatamente o que fazer? Meu marido trabalhou com os maquis por 2 anos até que foi capturado e morto pela Gestapo. E eu, é claro, prestei auxílio ao conde em várias missões perigosas. É uma questão de sobrevivência. Quando encontra a necessidade, você aprende rápido o que deve fazer. Agora molhe seus cabelos antes de aplicar a água oxigenada, ela disse, indicando a latrina nos fundos da casa. Ao sair da casa com o frasco nas mãos para utilizar a latrina, Connie sentiu-se diminuída. Mesmo com todo o treinamento que recebera da SOE, Sara, uma simples empregada doméstica, estava muito mais preparada para lidar com a situação do que ela. 2 dias depois, quando Connie percebeu o 3º carro de patrulha alemão cruzar a rua estreita nas últimas horas, Sara veio até ela e disse que iriam partir naquela noite. Não posso mais arriscar a segurança de minha irmã, ela acrescentou. Bem, temos os novos documentos e vamos seguir com a viagem. Já está tudo preparado para esta noite. Certo. Connie assentiu, olhando rapidamente para Sofia, apática, sentada à mesa da cozinha. Parecia estar perdida em seu próprio mundo. Não contava com qualquer base emocional ou física para lidar com o que estava acontecendo com ela. Connie se aproximou dela e tocou sua mão carinhosamente. Vamos partir esta noite, querida, e você logo estará na casa de que tanto falou. Sofia respondeu com um breve meneio afirmativo de cabeça, emanando uma aura miserável. Estava vestida com trajes de camponesa e um cardigan de lã grossa bege que acentuava sua palidez.
Cone mal a vira comer desde que chegaram, e em mais de uma ocasião acompanhou-a até a latrina, atrás da casa, ficando por perto enquanto a francesa vomitava. Mesmo depois de cruzarem a linha de Vichy, Cone sabia que elas ainda teriam que percorrer centenas de quilômetros até alcançarem o santuário. Cone rezava para que Sofia conseguisse sobreviver. Era óbvio que ela estava extremamente abalada. Às 10 horas da noite, Cone, Sarah e Sofia se juntaram a 6 outras pessoas na margem do rio Saône. Amontoaram-se numa barca. Cone entrou primeiro e Sarah lhe entregou Sofia cuidadosamente. Quando a barca partiu para completar o curto percurso em direção à outra margem do rio, sob a mais completa escuridão, nenhuma palavra foi dita. Quando chegaram à margem oposta, os passageiros desembarcaram em silêncio e se espalharam imediatamente pelo campo coberto pela geada, desaparecendo na noite. Pegue uma das mãos de Sofia e eu pegarei a outra. Sarah instruiu Cone. Sofia, você tem que correr agora, não podemos ser vistas aqui. Mas para onde estamos indo? Sofia sussurrou enquanto as duas mulheres a guiavam pelo campo aberto o mais rápido que podiam. Está tão frio que mal sinto meus pés. Sarah arfava, seu corpo rechonchudo não estava acostumado a se exercitar e não desperdiçou o fôlego lhe respondendo. Finalmente Cone viu uma luz brilhando ao longe. Sarah diminuiu o passo conforme o contorno de uma estrutura surgiu à sua frente. A luz que Cone vira vinha de um lampião a óleo pendurado num prego na parede externa de um celeiro. Devemos nos abrigar aqui até que o dia amanheça. Sarah disse abrindo a porta do celeiro e retirando o lampião do prego que o sustentava para levá-lo para dentro. Em meio à luz fraca, Cone viu os fardos de feno empilhados à sua volta. Pronto, chegamos. Sarah disse conduzindo Sofia até um fardo que estava nos fundos do celeiro e fazendo com que ela se sentasse. Ainda ofegante após a corrida. Pelo menos este lugar é seco e seguro. Vamos ter que dormir num celeiro? Sofia perguntou horrorizada. A noite toda? Cone quase soltou uma gargalhada ao perceber que Sofia estava escandalizada com a ideia. Sofia era uma mulher que havia se deitado nos melhores colchões, forrados com crina de cavalo e em travesseiros de pena de ganso, praticamente todas as noites de sua vida. Sim, e precisamos nos acomodar. Sarah disse, agora deite-se. Vou lhe preparar uma cama quente sobre o feno. Quando Sofia estava finalmente acomodada sobre o fardo de feno, Sarah se deitou a seu lado. Você também precisa dormir, Madame Constance, ela instruiu. Temos uma jornada longa e difícil à nossa frente. Mas antes que eu me esqueça, caso alguma coisa aconteça comigo, fique com isso. Sarah entregou um pedaço de papel para Cone. É o endereço do chateau da família de Lamartinières. Quando chegar, vá diretamente à cave que fica dentro dos limites da propriedade. Edward disse que Jacques Benoit estará à sua espera. Boa noite. Cone leu o endereço, memorizou-o e em seguida acendeu um fósforo e deixou o papel queimar. Grata pelo calor efêmero da chama nas pontas de seus dedos. Deixando-se cair sobre o feno e cobrindo-se com ele, Cone cerrou as mãos ao redor dos ombros e orou, pedindo que o dia não demorasse a chegar.
Quando Connie acordou, percebeu que a cama de feno, onde Sara dormira, já estava vazia. Sofia ainda dormia profundamente. Ela saiu do celeiro e foi se aliviar. Em seguida, viu que Sara estava voltando, seguida por um cavalo e uma carroça. Este é Pierre, o fazendeiro que vive na propriedade vizinha. Eu o convenci a nos levar até Limoges. É muito perigoso embarcar no trem em qualquer lugar perto daqui, Sara disse. Acordaram Sofia e posteriormente a colocaram sobre um dos fardos de feno, na parte de trás da carroça. O condutor, um francês calado e com o rosto marcado pelo tempo, colocou o cavalo em movimento. Conforme a guerra avança, essas pessoas ficam cada vez mais gananciosas, Sara resmungou. Mesmo depois de explicar que a jovem, sob meus cuidados, é cega, ele ainda me cobrou uma fortuna para nos levar a Limoges. Bom, pelo menos tenho certeza de que posso confiar nele. Connie imaginou que aquela seria uma viagem agradável para fazer no verão. Conforme o cavalo puxava a carroça pelos campos da região da Borgonha. Dentro de alguns meses, o solo, que agora se encontrava congelado, estaria cheio de videiras verdejantes. As mulheres viajaram durante 4 horas frias e desconfortáveis até que o fazendeiro parou nos limites da cidade de Limoges e virou-se para elas. Vou deixá-las aqui. Não me atrevo a prosseguir além deste ponto. Obrigada, monsieur. Sara respondeu com a voz cansada. As 3 desceram da carroça e começaram a caminhar em direção ao centro da cidade. Estou tão cansada e fraca. Sofia gemeu enquanto as 2 outras que a ladeavam suportavam a maior parte de seu peso. Não vai demorar muito, querida. Logo estaremos no trem que nos levará a Marsella. Sara consolou. Na estação, Sara comprou os bilhetes do trem e elas foram até uma cafeteria que ficava logo na entrada. Connie estava feliz por tomar um café quente e mastigar uma baguete, mesmo que amanhecida. Sofia tentou beber o café, mas engasgou e afastou a xícara. Na plataforma, após conduzir Sofia a um banco e fazer com que se sentasse, Sara se afastou um pouco para conversar com Connie. Ela não está muito bem, não é, Sara? Connie perguntou ansiosa. Faz algumas semanas que ela está assim. Não podem ser simplesmente o choque e as dificuldades que tivemos na viagem. Você tem razão. Esses não são os verdadeiros problemas. Sara respondeu séria. Infelizmente, é muito mais grave. Olhe para ela. Está tão pálida, frequentemente enjoada. Não percebeu quando ela afastou seu café agora há pouco? Simplesmente porque não conseguia suportar o cheiro? Madame, o que esses sintomas indicam? Levou algum tempo, até que Connie registrasse o que Sara estava insinuando. Cobriu a boca com a mão. Está sugerindo que ela... Não estou sugerindo, Sara disse, eu sei. Lembre-se, eu preciso ajudar a Mademoiselle Sophia com muitas coisas e ela não sangra há várias semanas. Ela está grávida? Connie sussurrou horrorizada. Sim, mas não faço ideia de quando isto aconteceu. Sara suspirou. Não consigo me lembrar de uma ocasião na qual os 2 ficaram a sós por tempo suficiente para... Sara deixou a frase no ar desgostosa. Mas não duvido que tenha acontecido. Ela apresenta todos os sinais de uma gravidez. Com peso no coração, Connie sabia exatamente quando
A oportunidade surgira, e foi durante o seu turno de guarda. Mesmo assim, não poderia nem sonhar, mesmo que por um único momento, que Sofia, com seu histórico familiar, poderia ter feito tal coisa. Era tão inocente, praticamente uma criança. Não, corrigiu-se Connie. Sofia era uma mulher que tinha os mesmos sonhos e desejos físicos que qualquer outra e tinha a mesma idade que Connie. Foram as pessoas que moravam no lar dos de la Martinières, incluindo ela mesma, que sempre trataram Sofia como se ela fosse uma criança. Além disso, e o estômago de Connie se revirou ao pensar nas ramificações da notícia que Sarah acabara de revelar. Ela sabia que o pai do bebê era um oficial alemão do alto escalão da SS. Sarah, imagino que as circunstâncias não poderiam piorar muito. De maneira alguma, Sarah concordou. É ruim o bastante que ela esteja grávida e sem um marido, mas se qualquer pessoa vier a descobrir a identidade do pai... Novamente, Sarah deixou a frase no ar, incomodada demais para prosseguir. Pelo menos ninguém mais sabe a respeito. Connie a consolou enquanto o trem chegava à estação e elas voltavam para o lugar onde deixaram Sofia. Madame, você verá que sempre existe alguém que sabe, Sarah suspirou. E eles dirão o que sabem. Precisamos simplesmente nos concentrar em levar Sofia a um local seguro para decidirmos o que deve ser feito. Ao invés do luxo da primeira classe, as 3 mulheres embarcaram num vagão de terceira classe, apropriado ao status inferior. O vagão com pessoas apinhadas estava sujo e cheirava a suor. Após alguns minutos, o trem partiu e Connie suspirou aliviada. Cada passo que davam as aproximava do novo santuário. A cada estação, Connie sentia seu corpo ficar tenso. Havia imensos contingentes de alemães por toda a extensão do percurso até Marsella, e as plataformas estavam repletas de soldados nazistas. O vagão não era aquecido e não tinha qualquer conforto, mas Connie percebeu que tanto Sarah quanto Sofia haviam conseguido dormir. Além do medo de ser capturada, toda vez que Connie fechava os olhos, o horror de 3 noites atrás continuava a lhe assaltar os sentidos. Na estação que havia antes de Marsella, o coletor de bilhetes passou por entre os passageiros, avisando que os alemães estavam a bordo, verificando os documentos dos passageiros no trem. O coração de Connie batia com força em seu peito, enquanto ela acordava as outras, para alertá-las. Todos no vagão estavam se preparando para o perigo. O cheiro do medo era palpável. Connie se perguntou enquanto olhava para aquele grupo diverso de seres humanos, quantos outros passageiros estariam viajando ilegalmente. Um oficial alemão entrou no vagão e ordenou que todos mostrassem seus documentos. Todos os olhos estavam pousados nele, enquanto cada fileira de passageiros era verificada. Sarah, Sophie e Connie estavam na última fileira, e a agonia de esperar até que ele chegasse onde elas estavam parecia não ter fim. Fraulein, documentos, vociferou o alemão para Sarah, que estava sentada no final da fileira. É claro, monsieur. Sarah respondeu, entregando-lhe os papéis com um sorriso amistoso. Ele examinou os papéis e depois voltou a encará-la. Onde esses documentos foram emitidos, Fraulein?
Na prefeitura da minha cidade natal, Shalom. Ele voltou a examinar os papéis e balançou a cabeça negativamente. Estes documentos são falsos, Fraulein. Não tem o carimbo correto, levante-se. Sara se pôs em pé, tremendo de medo, e o alemão tirou sua arma no coldre, pressionando-a contra a barriga da mulher. Monsieur, sou uma cidadã inocente. Não pretendo fazer mal a ninguém. Por favor, eu... Silêncio. Saia do trem agora. Enquanto Sara era escoltada para fora do vagão sob a mira do revólver, ela não se virou na direção de Sophie e Connie. Se deixasse escapar qualquer sinal de que estavam viajando juntas, elas também poderiam ser presas. Alguns segundos depois, o apito do trem soou e a composição voltou a se mover. Todas as pessoas no vagão estavam olhando para o lugar onde Sara estivera sentada. Connie segurou a mão de Sofia e apertou-a com força, para avisá-la de que não deveria dizer nada, e deu de ombros com um olhar desinteressado. A mulher era simplesmente outra passageira que viajava ao seu lado. Em Marsella, as duas desceram do trem para esperar a conexão que as levaria a Toulon. Connie levou Sofia até um dos bancos da plataforma. Meu Deus, Constance! Sofia exclamou desesperada. Para onde levaram Sara? O que acontecerá com ela? Não sei, Sofia. Connie respondeu, tentando manter a calma. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Pelo menos eu confio que Sara não dirá nada a nosso respeito. Nem dirá para quem ela trabalha em Paris. Ela ama você e sua família. Oh, Constance, ela esteve comigo desde que eu nasci. Sofia choramingou. Como vou conseguir viver sem ela? Você tem a mim. Connie disse, tocando em sua mão carinhosamente. Vou cuidar de você, prometo. Quando o trem para Toulon chegou, Connie embarcou apreensiva. Seus documentos de Sara foram facilmente identificados como falsificações. Os que ela e Sofia levavam também seriam. E foi somente por acaso que os documentos de Sara foram verificados antes e os dela e de Sofia foram ignorados. Conforme o trem cruzava os campos da Provence em direção à Côte d'Azur, Connie teve que encarar o fato de que o braço protetor de Sara não estava mais ao seu redor. A segurança de Sofia, assim como sua própria, dependia inteiramente dela. Como estamos hoje? Venetia perguntou enquanto trazia o café de Edward e o colocava ao lado da cama. O leite acabou e receio que já abri todas as latas de comida que encontrei no armário da cozinha. Estou melhor, obrigado, Venetia. Edward disse, confirmando com um meneio de cabeça. Nos últimos dias, Edward não fez muito, além de dormir e comer o que Venetia lhe oferecesse para recuperar a sua energia. Hoje, entretanto, seu cérebro estava alerta, e ele definitivamente sentia que estava pronto para voltar à ação. Ótimo, Venetia disse, acho que é hora de um banho então. Um bom banho sempre faz com que nos sintamos mais humanos. E faz bem àqueles que têm que dividir o quarto com você. Ela disse, torcendo o nariz para enfatizar a sua opinião. Você acha que é seguro subir ao térreo? Edward perguntou. Sim, perfeitamente. Além disso, o banheiro fica na parte de trás da casa e as janelas têm persianas. Todas as noites eu me deliciei com um banho à luz de velas. É o paraíso, Venetia disse, espreguiçando-se e sorrindo. Agora, tome o café enquanto eu preparo a banheira para você.
Uma hora mais tarde, depois de um longo banho, Edward se sentia realmente renovado. Venetia buscou algumas roupas em seu quarto e fez um novo curativo sobre o ferimento dele. Céus, Edward! Venetia comentou quando ele descia as escadas de volta ao porão. Você é muito alto quando está em pé. Agora acho que terei que sair para a rua, pois a única coisa que sobrou na cozinha foi a comida dos gatos. E acredite, até mesmo eu tenho alguns limites, ela disse sorrindo. Não deixe que eu vá. Não seja idiota, Edward. Sou treinada para me misturar e desaparecer em meio à multidão. Enquanto você, Monsieur Leconte, vai chamar a atenção como se fosse um farol, no meio de uma noite escura. Deixe comigo, não vou demorar. Antes que Edward pudesse impedi-la, Venetia saiu pela porta do porão. Voltou depois de 20 minutos com 2 baguetes frescas. Pela primeira vez há um bom tempo, ele comeu vorazmente e achou a volta do apetite um bom sinal. Fiz contato com a minha rede, eles estão desenvolvendo um plano para tirar você da França, assim que for possível. Venetia explicou. O que acha de uma temporada em Londres? Meus amigos estão em contato com o quartel-general da França Livre. Nota do tradutor. O governo da França Livre foi um governo no exílio, estabelecido na cidade de Londres pelo general Charles de Gaulle em 1940, para fazer frente à ocupação nazista e ao governo de Vichy. Do general de Gaulle. Todos eles gostariam muito de desfrutar de sua companhia e de receber algumas informações. Se conseguirmos levá-lo até lá inteiro, é claro. É uma pena que você seja tão alto, Venetia acrescentou. Será muito difícil escondê-lo. Mas e minha irmã Sofia e sua amiga Constance? Edward balançou a cabeça negativamente. Não posso simplesmente abandoná-las e escapar sozinho. Para ser honesta, Edward, pelo bem da sua irmã, provavelmente é a melhor coisa que você possa fazer, Venetia afirmou. Como já lhe contei, você está no topo da lista das pessoas mais procuradas pelos alemães no momento. E todos nós esperamos que sua viagem não demore muito. Os planos para uma invasão dos aliados estão progredindo bem. Gostaria muito que Sofia pudesse ficar aqui em Paris comigo, Eduard suspirou. Bem, não há como voltar atrás agora. Consegui enviar uma mensagem para o sul sobre a chegada iminente de sua irmã. Eles vão ficar em alerta e farão de tudo para ajudá-la. Obrigado, Venetia. Edward disse com uma gratidão sincera. Eu as enviei para lá confiante de que poderia alcançá-las em seguida. Bem, isso é impossível, não há como negar os fatos. Vi seu rosto em alguns cartazes colados pela cidade quando saí. Você é famoso em Paris, Edward. É por isso que deve sair da França o quanto antes. Isso significa que você assumirá um risco para me ajudar. Nada além do que já estou acostumada. Venetia disse, levantando as sobrancelhas e abrindo um sorriso. Mas é hora de fazer os preparativos para ir embora, antes que nossa sorte acabe. Vamos partir amanhã. Edward assentiu relutante. Não preciso dizer que lhe agradeço por tudo o que fez e está fazendo por mim. Bem, herói. Venetia respondeu bruscamente para esconder sua emoção. Pelo que me contaram, com todas as vidas que você salvou nos últimos 4 anos, eu diria que é uma honra poder ajudá-lo. Connie e Sofia desceram muito cansadas do trem na estação de Toulon. Uma chuva inclemente castigava o lugar, e o céu estava enegrecido quando saíram da plataforma de embarque. Connie foi até a bilheteria e falou através da grade com o vendedor. Com licença, monsieur.
Quando o próximo trem partirá para Gassen pela via litorânea? Amanhã de manhã às 10 horas. O vendedor disse sem qualquer intenção de demonstrar cortesia. Entendo. Sabe se há algum hotel onde poderíamos passar a noite? Vire à esquerda. Vai encontrar um lugar na esquina desta rua. O vendedor disse, olhando para a aparência maltratada de Connie e baixando uma cobertura por trás da grade. Connie pegou Sofia pelo braço e elas marcharam pela rua, até chegarem ao hotel que o balconista havia sugerido, ambas agora encharcadas pela chuva torrencial. Embora fosse desmazelado, pelo menos o hotel era aquecido. O recepcionista ofereceu um quarto a Connie por um valor que normalmente poderia pagar por acomodações no Ritz. E ela ajudou Sofia, exausta e ensopada, a ir até o andar superior. Uma hora mais tarde, depois que as duas mulheres haviam se lavado e se secado, Connie levou Sofia até o restaurante e fez com que ela se sentasse. Estamos quase em casa, Connie disse, tentando reconfortá-la. Por favor, Sofia, tente comer alguma coisa. Nenhuma das duas conseguiu comer muito. Connie pensava em Sarah, Edward e Venetia. Disse a si mesma que deveria ficar feliz por ela e Sofia estarem livres e alojadas num quarto quente e seco. Além disso, ela fora treinada para este tipo de operação e finalmente chegou a hora de provar o seu valor. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Está viajando para longe, madame? Estamos voltando para casa. Connie respondeu cautelosamente. Moramos mais adiante, no litoral. Ah, a região da Côte d'Azur. Acho que não há lugar mais belo do que esse na terra, ele comentou. Tem razão, monsieur. Esteve visitando parentes? O homem perguntou. Sim, Connie disse tentando conter um bocejo. E a viagem de volta é longa. Qualquer viagem feita nos dias de hoje traz muitas dificuldades. Eu sou engenheiro agrônomo, então viajo por toda parte e vejo muitas coisas. O homem disse, levantando as sobrancelhas. Estão viajando desacompanhadas? Sim, mas não estamos longe de casa. Connie respondeu, ficando nervosa com tantas perguntas. É muito corajoso de sua parte fazer isso numa época difícil como esta. Especialmente porque percebo que sua companheira... O homem gesticulou, tapando os olhos com as mãos. Connie entrou em pânico. O que estava fazendo ali, exposta, sentada num restaurante com a irmã visivelmente cega, de um homem procurado pela Gestapo? Não, minha irmã não é cega, ela está simplesmente cansada. Venha, Claudine. Já passou da hora de nos recolhermos. Ela disse, permitindo que Sofia se levantasse da mesa sozinha, segurando em seu cotovelo apenas no último momento, antes de deixarem o salão. Quem era aquele homem? Sofia sussurrou amedrontada. Não sei, mas acho que não devemos ficar aqui, Quando seu pé tocou o primeiro degrau da escada que a levaria ao andar superior, alguém agarrou seu ombro e Connie quase pulou de susto. Era o homem que havia lhe falado no restaurante. Madame, eu sei quem vocês são. Ele disse, falando em voz baixa. Não tenha medo. Seu segredo está seguro comigo. Um amigo me alertou para o fato de que uma jovem com essas características, ele disse, apontando para Sofia, passaria por aqui e pediu que a ajudasse, junto com as pessoas que a estivessem acompanhando. Vi vocês na estação de Marsella e teria me apresentado antes, mas percebi o que aconteceu com sua amiga no trem. Vim para ajudá-la a chegar em segurança ao seu destino,
Conheço muito bem o irmão de Mademoiselle Sophia. Connie permaneceu em silêncio em meio à agonia da indecisão. Ele é um herói, madame, prosseguiu com um olhar intenso. Quando ele usou o codinome de Edward, Connie assentiu. Obrigada, Monsieur. Somos muito gratas por sua ajuda. Amanhã vou escoltá-las até a casa da Mademoiselle no litoral. Meu nome é Armand e estou às suas ordens. Boa noite. Podemos confiar nele? Sofia perguntou, deitando-se na cama alguns segundos depois. Se a Gestapo não chegasse até a manhã seguinte, então Connie sabia que poderiam confiar no homem. Mas não disse isso a Sofia. Sim, acho que podemos. Seu irmão, com todos os contatos que tem na resistência, deve ter enviado algumas mensagens aos seus aliados. Gostaria de saber quando Edward vai conseguir se juntar a nós, Sofia suspirou. Oh, Constance, não consigo parar de pensar no que aconteceu com a pobre Sarah. O que podemos fazer? Temos que ter esperança de que ela será interrogada, depois liberada, e que voltará a nos encontrar. Durma agora, Sofia, e saiba que amanhã estaremos num lugar seguro. Na manhã seguinte, após um café da manhã com pão fresco e até mesmo um croissant recém-saído do forno, Connie sentiu-se relativamente renovada. Armand lhe fez um sinal do outro lado do restaurante, enquanto tomava seu café. Depois se levantou e olhou para o relógio. Foi um prazer conhecê-la, madame. Vou partir agora e irei até a estação para pegar o trem, que segue pela via do litoral. Ele disse com um sorriso, antes de deixar o restaurante. Alguns minutos após a saída de Armand, Connie guiou Sofia pela rua em direção à estação, e Armand as cumprimentou com um toque em seu chapéu quando as viu chegar. Depois de comprar 2 bilhetes e de levar Sofia até um banco na plataforma, Connie viu que Armand estava lendo um jornal tranquilamente. A pequena composição se aproximou e todos os passageiros se amontoaram ao redor das portas do vagão, numa atitude muito diferente da que o povo britânico teria. Conduzindo Sofia até o trem, Connie fez com que ela se sentasse na janela. Procurou por Armand, mas o francês obviamente desaparecera no segundo vagão. A jornada até Gassen levou pouco mais de 2 horas. Connie olhava para as várias vilas litorâneas que durante o verão ficavam ao redor do mar escuro. Agora, no início de dezembro, as ondas que quebravam na costa eram de um tom cinza tristonho. Connie estava tremendo de frio e esperava encontrar calor quando chegasse ao chateau. Felizmente, a viagem de trem não teve qualquer complicação e elas desembarcaram na estação de Gassen, em meio a uma forte chuva. Quando o trem voltou a seguir o seu caminho e o pequeno número de passageiros se dispersou, apenas elas e uma carroça, puxada por uma mula, aguardavam pacientemente por mais instruções. Alguns minutos depois, Armand surgiu na estação empurrando 2 bicicletas. Connie olhou para ele horrorizada. Monsieur, creio que entende que Sofia não tem condições de pedalar uma bicicleta. Que tal usarmos a carroça? Ela sugeriu.
Charlotte, a mula, leva as cartas até a vila de Gassen, no alto do morro. Armand disse olhando para o animal com carinho. Mas seu desaparecimento poderia alertar os aldeões sobre a presença de Sofia. Tenho certeza de que ela não diria nada. Charlotte certamente é digna de confiança, ele disse com o início de um sorriso, aparecendo em seu rosto, enquanto ele e Connie se divertiam com o absurdo daquela ideia. Mas não posso dizer o mesmo sobre o dono dela, o carteiro. O chateau fica a 5 minutos daqui se usarmos as bicicletas. Basta que Sofia segure firme em mim. Não, Sophie estava escandalizada. Não posso fazer isso. Mademoiselle, é o que você tem que fazer, ele disse olhando para Connie. Bem, pegue isso. Armand disse, entregando-lhe a pequena mala de Sofia, e ela a colocou na cesta da bicicleta. E ajude-me a fazer com que a mademoiselle suba na bicicleta. Por favor, não me obrigue a fazer isso, Sofia implorou chorosa. Encharcada com a chuva, Connie perdeu a paciência. Sofia, pelo amor de Deus, suba logo ou vamos todos morrer de pneumonia. A rispidez na voz de Connie silenciou os protestos de Sofia e os dois a ajudaram a montar na traseira da bicicleta. Coloque os braços ao redor da minha cintura e segure firme. Armand a instruiu. Isso, vamos lá. Armand pedalava pela estrada esburacada com Sofia agarrada a ele com todas as suas forças. Connie o seguiu e vários minutos depois, enquanto os pingos da chuva escorriam pelos cabelos tingidos de louro, Armand saiu da estrada principal. Alguns metros após entrarem na via secundária, ele parou para deixar que Connie o alcançasse. Pronto, mademoiselle, seu primeiro passeio de bicicleta, disse ajudando Sofia, trêmula, a descer do veículo, indicando a Connie que fizesse o mesmo. Precisamos caminhar a partir deste ponto, pois a trilha é difícil demais para as bicicletas. Estamos entrando pelos fundos do chateau, por uma rota que vai nos levar aos vinhedos e diretamente à cave. A boa notícia é que não cruzamos com ninguém desde que deixamos a estação. Ele disse enquanto conduzia Sofia na trilha esburacada e lamacenta. A chuva estava do nosso lado. Já chegamos? Sofia perguntou. Quase. Chegaremos na cave em alguns minutos. Ele disse para reconfortá-la. Graças a Deus, Sofia exclamou, ofegando com o medo e a exaustão. Jacques está esperando por vocês, Armand disse. O som daquele nome pareceu acelerar os passos de Sofia. Uma estrutura grande e bem cuidada apareceu em seu campo de visão, e Armand abriu as enormes portas de madeira do lugar. Connie tinha vontade de chorar de alegria quando conseguiram sair da chuva. O interior da estrutura era um espaço vasto e escuro, preenchido pelo cheiro da fermentação das uvas. Imensos tonéis de carvalho estavam colocados contra as paredes, e uma figura apareceu numa das portas que ficava entre dois daqueles artefatos. Sofia? É você? Sussurrou uma voz por entre as sombras. Jacques! Sofia estendeu seus braços finos e infantis, e um homem alto e corpulento, com cerca de 40 anos, com o rosto marcado por rugas e bronzeado pelo trabalho sob o sol, aproximou-se dela. Minha Sofia, graças a Deus você está bem. O homem a abraçou com força contra o peito forte, e Sofia chorou em seu ombro. Ele acariciou seus cabelos encharcados
e sussurrou carinhosamente em seu ouvido. Não se preocupe, Jacques, está aqui com você. Agora, vou cuidar de você. Connie e Armand observaram a demonstração de afeto em silêncio. Em seguida, Jacques olhou para eles. Obrigado por trazerem essa menina para casa. Ele disse a ambos com a voz embargada pela emoção. Achava que ela não conseguiria chegar até aqui. Alguém os viu chegar? Jacques, não conseguimos enxergar 2 centímetros à nossa frente. Debaixo de toda essa chuva, Armand riu. Não poderia haver uma ocasião melhor. Ótimo. Bem, senhoras, a lareira da minha casa está acesa e vocês duas precisam trocar essas roupas molhadas. Jacques disse, removendo seus braços do corpo de Sofia e aproximando-se de Armand. Obrigado, meu amigo. Tenho certeza de que o conde nunca se esquecerá do que fez por ele. Não fiz quase nada. É a essa dama que você deveria agradecer. Armand indicou Connie. Onde está Sara, a governanta de Sofia? Jacques perguntou a Connie. Monsieur, eu... Sara foi presa pouco antes de chegar a Marsella. Armand interrompeu. Quem é esta, então? Jacques perguntou, encarando Connie com desconfiança. Uma amiga de confiança do conde, e é uma de nós. Não tenho dúvida de que a própria Constance vai explicar tudo em seu devido tempo. Armand lhe explicou. Certo. Jacques aceitou a ideia, mas calmo. Venha, Sofia, você precisa se aquecer. Sei que receberemos mais notícias suas em breve, ele disse, indicando Armand com um meneio de cabeça. É claro. Adeus, Madame Constance. Tenho certeza de que não será a última vez. Armand disse com um sorriso amistoso. Muito obrigada por sua ajuda, Connie disse sinceramente. Ainda viajará por muito tempo? Esse não é o tipo de pergunta que se deve fazer em tempos como estes. Tenho muitos lares, ele disse, piscando o olho. Em seguida, levantando a gola da jaqueta, encharcada para cobrir suas orelhas, Armand deixou a vinícola. Siga-me. Jacques disse para Connie enquanto conduzia Sofia por entre os imensos tonéis até outra porta. Ao abri-la, levou-as a uma cozinha bem arrumada e um calor abençoado tomou conta de Connie ao entrar numa pequena sala de estar, com algumas toras de lenha queimando na lareira. Vou subir e buscar roupas secas para vocês. As que trouxeram na bagagem estarão tão encharcadas quanto as que estão usando agora. Jacques disse, indicando a mala de couro, que havia deixado uma poça no piso de pedra. Oh, Constance! Sofia exclamou enquanto tirava seu casaco e o entregava a ela. Nunca me senti tão bem só por ter chegado ao destino de uma viagem. Sim, a viagem foi terrível. Mas estamos em segurança agora, Sofia, e você pode descansar. Jacques desceu as escadas com 2 camisas grossas de lã de carneiro e 2 blusões de lã. Estas terão que servir por hora, ele disse, resmungando, enquanto entregava um pedaço de pano para que elas pudessem secar os cabelos ensopados. Vou fazer café e preparar um pouco de comida enquanto vocês se trocam, ele disse ao deixar a sala, fechando a porta. Fico me perguntando por que Jacques não nos leva até o chateau. Sofia disse enquanto Connie ajudava a despir o restante das roupas molhadas. Tem um armário cheio de roupas limpas lá. Connie, sem saber onde o chateau ficava ou quais eram os planos traçados para elas, deu de ombros. Tenho certeza de que ele achava que o mais importante era ter certeza de que você está bem, seca e aquecida. Sim.
E estou muito feliz por estar aqui. O chateau é meu lugar favorito em todo o mundo. Sofia disse enquanto seus dedos tateavam pelos botões da camisa de Jacques, que lhe caía pelo corpo até os joelhos. Agora sente-se aqui ao lado da lareira e seque seus cabelos. Cone disse enquanto se despia e organizava a pilha de roupas molhadas que precisariam ser torcidas numa pia antes de serem colocadas em frente ao fogo para secar. Jacques ressurgiu da cozinha trazendo uma bandeja com café e colocou-a sobre a mesa de centro. Cone tomou o café em silêncio, escutando Sofia conversar com Jacques. Ela perguntava a ele sobre os trabalhadores da vinícola. Infelizmente, Sofia, sou o único que resta. Todos os outros homens partiram para lutar na guerra ou foram mandados à Alemanha para trabalhar nas fábricas de armamentos. Eles me deixaram aqui na cave porque o álcool que eu produzo serve como combustível para seus torpedos. Há uma fábrica que faz centenas deles a poucos quilômetros daqui. Da última vez que vieram me visitar, eu disse que não podia lhes dar o que precisavam. Disse que eles mesmos bebiam demais e que meu estoque havia terminado. Jacques disse com um brilho nos olhos: é claro que eu estava mentindo. Mas eu achei que houvesse poucos alemães aqui, Sofia disse. Achei que este lugar fosse seguro. Infelizmente, muita coisa mudou, desde a última vez em que você esteve aqui, Jacques suspirou. Todos vivem com medo, como em Paris. Houve uma execução pública na pista de corridas de La Faux, perto de Saint-Tropez há poucas semanas. Os alemães fuzilaram 4 membros dos Maquis, dos quais nosso bravo amigo Armand é membro. São tempos difíceis e todos nós precisamos ter muito cuidado. Mas e o chateau, a governanta, as arrumadeiras? Todas se foram. O chateau está fechado há 2 anos. Mas quem irá cuidar de nós enquanto estivermos vivendo lá? Jacques segurou a mão de Sofia. Mademoiselle, vocês não irão morar no chateau. É perigoso demais. Se Edward conseguiu escapar, será o primeiro lugar em que virão procurá-lo. E se eles a encontrarem lá, certamente irão prendê-la e levá-la para ser interrogada. Afinal, vocês estavam vivendo sob o mesmo teto quando seu irmão levava sua corajosa vida dupla. Mas eu não sei de nada, Sofia disse, entrelaçando os dedos em desespero. O que eles podem querer comigo? Além disso, eu nem sei se o meu pobre irmão está vivo ou morto. Cone percebeu o quanto Sofia fora protegida por Edward. Em termos de privação física, nada havia mudado para Sofia nos últimos 4 anos. Ainda vivia a mesma vida confortável que tinha antes do início da guerra. Os tecidos finos, com os quais a indulgência do seu irmão e a riqueza da família sempre a envolveram, acabaram por blindá-la de qualquer perigo que pudesse haver enfrentado. Sofia, minha querida, você precisa entender que não pode ser vista aqui. Seu irmão não lhe explicou. Ele não a enviou para o chateau para morar nele abertamente. Você seria capturada pelos alemães assim que eles tomassem conhecimento de sua presença. Jacques explicou novamente. Não, ele a enviou até aqui porque sabe, assim como eu, que há um esconderijo seguro que você pode usar até que a guerra termine. E não terá que ficar lá por muito tempo, garanto para você. Onde fica esse esconderijo? Sofia perguntou com medo. Vou lhe mostrar mais tarde, depois que comermos. Em relação a Madame Constance,
Ela passará a morar nesta casa comigo. Diremos que ela é minha sobrinha, caso alguém pergunte. Tem certeza de que não é melhor eu seguir meu próprio caminho? Connie sugeriu. Talvez Armand possa me ajudar a entrar em contato com uma rede local e eu posso voltar à Inglaterra, Mas quem cuidaria das necessidades da Mademoiselle Sophia? Jacques perguntou horrorizado com a sugestão de Connie. Como homem, há algumas coisas que eu não tenho condições de fazer, disse constrangido. A presença dela aqui nunca poderá ser descoberta. Não posso simplesmente ir até a vila para contratar alguém. Não confio em ninguém. Constance, não me abandone aqui, Sophia exclamou. Não vou conseguir sobreviver sozinha. Você sabe disso, por favor, você precisa ficar comigo, suplicou, procurando pela mão de Connie. E mais uma vez, qualquer ideia que tinha de se afastar da família de Lamartinières desapareceu no ar. Connie pegou a mão de Sophia e, resignando-se, assentiu. É claro que não vou abandoná-la, Sophia. Obrigada, Sophia disse, sentindo-se aliviada, e Connie percebeu que a francesa instintivamente pousou uma mão protetora sobre o ventre ao dizer aquilo. Sophia voltou a encarar Jacques. O esconderijo fica aqui, nesta casa? Não, isso seria impossível. Os alemães vêm aqui com frequência, sempre que têm vontade de encher suas barrigas, com o vinho e seus torpedos com álcool que a vinícola produz. Jacques disse com um longo suspiro. Como disse, vou levá-la até lá depois que comermos. Connie ficou satisfeito ao perceber que Sophia comeu todo o cozido de feijões e legumes que Jacques preparou. De repente fiquei com tanta fome, Sophia disse sorrindo. Deve ser o ar da Provença. Connie levou Sophia de volta à cadeira em frente à lareira e fez com que se sentasse. Ela bocejou. Estou com tanto sono, Constance. Quase não consigo manter os olhos abertos. Então feche-os, Connie sugeriu. Quando teve certeza de que Sophia adormecera, Connie foi até a cozinha da casa e ajudou Jacques a lavar as panelas e os pratos. O rosto de Jacques tinha uma expressão grave enquanto ele guardava os pratos no armário. O lugar onde Sophia terá que se esconder não será de seu agrado, embora eu tenha tentado deixá-lo o mais confortável possível. Talvez a única vantagem seja o fato de que Sophia não consegue ver luzes em sua vida. Jacques suspirou. Para qualquer humano que consiga enxergar, eu acho que realmente seria um destino pior do que a morte. Vamos esperar que não demore muito até que a guerra termine e que Sophia possa estar livre. Que todos nós possamos estar livres. Connie murmurou consigo mesma em inglês. Ela deve ser levada para lá assim que for possível. Não mencionei isso na frente dela, mas a Gestapo esteve aqui ontem, fazendo uma busca em toda a cave e no château. Provavelmente receberam notícias sobre o desaparecimento de Edward. Mesmo assim, eles nunca encontrarão o lugar onde ela ficará escondida. Ele disse reconfortando-a. E você, madame? Como acabou se tornando a governanta de Sophia? Bem, Jacques percebeu a incerteza nos olhos dela. Madame, minha família administra a vinícola da família de Lamartinières há 200 anos. Edward e eu crescemos juntos, desde pequenos. Ele era o irmão que eu sempre desejei ter. Nós dois compartilhamos os mesmos sonhos para o nosso país. Como você viverá sob meu teto durante algum tempo,
Acho que pode confiar em mim. Sim, Connie disse respirando fundo e relatando sua história. Jacques escutou calmamente, sem desviar os olhos do rosto da inglesa. Portanto, você é uma agente de elite, cujos talentos até agora estavam sendo desperdiçados, ele concluiu. É uma pena. Mas, pelo menos, se a Gestapo voltar aqui e encontrá-la comigo, não estarei lidando com uma amadora. Provavelmente eles têm uma fotografia sua em seus arquivos, não é? Provavelmente não. Além disso, minha aparência está bem diferente agora. Descolori os cabelos. Ótimo. Amanhã vou pedir novos documentos para você, dizendo que você é minha sobrinha e que veio de Grimont para me ajudar a engarrafar o vinho e a cuidar da casa. O que acha? Jacques perguntou. Connie imaginou quantos nomes falsos ainda teria que usar antes de deixar a França. É claro, Jacques. Se você acredita que isso será o melhor a fazer, eu concordo. Felizmente, no seu caso, você poderá ficar com um quarto ao lado do meu, no andar de cima. Jacques prosseguiu. É horrível que Sofia não possa desfrutar das mesmas acomodações. Mas você precisa entender, Madame Constance, que se a Gestapo decidisse chegar aqui no meio da noite, sua cegueira nos impediria de escondê-la. E eu jurei ao irmão dela que a manteria salvo. Ela e nós devemos fazer o que for necessário. É claro. Além disso, receio que há algo que você deva saber. Connie comentou. Ela decidiu contar a ele toda a verdade sobre Sofia. Ela está grávida. O rosto de Jacques demonstrou todo tipo de emoção ao ouvir aquele comentário. E o último foi uma explosão de horror. Como? Quem fez isso? Edward já sabe? Não. Na verdade, Sofia ainda não me contou. Foi Sara, a governanta, quem confirmou. Ela a conhece intimamente. E isso, Monsieur, não é o pior. Connie disse respirando fundo. O pai é um oficial alemão do alto escalão da SS. Aquela última informação fez com que Jacques caísse num silêncio profundo. Lamento ter que lhe dizer isso, Connie disse, percebendo o choque do francês. Minha pequena Sofia, eu simplesmente não consigo acreditar. Jacques disse, balançando a cabeça negativamente. E eu pensava que o único perigo eram os alemães. Mas se alguém souber que o pai do filho de Sofia é um oficial da SS, ela sofreria a ira de toda a França. Há algumas semanas, uma mulher que as pessoas sabiam estar dormindo com o inimigo desapareceu durante a noite da casa onde morava, na vila que fica aqui perto. Seu corpo foi encontrado numa praia mais adiante no litoral. Ela foi espancada até a morte e seu corpo foi jogado no mar. Jacques disse desconsolado. Madame, a situação não poderia ser pior. Eu sei. Connie respondeu preocupada, mas o que podemos fazer? Tem certeza de que ninguém mais sabe a respeito do caso que ela tinha com esse oficial? Ou das consequências desse relacionamento? Sim, tenho certeza. Graças a Deus, Jacques suspirou. É assim que as coisas devem permanecer então. Talvez tudo o que eu possa dizer é que Edward me disse certa vez que gostava do homem em questão, que se a vida fosse diferente eles poderiam até ser amigos. Frederick nos ajudou a escapar de Paris, Connie acrescentou. Acredito que ele seja um bom homem. Não. Jacques negou com a cabeça veementemente.
Ele é um alemão e violentou nossa terra e nossas mulheres. Eu concordo, mas às vezes o distintivo que você é obrigado a usar não indica necessariamente o tipo de pessoa que você é, ou a quem você realmente é leal. Ela suspirou. Portanto, essa é a situação. Então, é ainda mais importante que Sofia continue escondida. E mesmo assim não sei dizer quais serão as consequências para ela, quando esta guerra finalmente chegar ao fim. Jacques declarou com a voz grave. Balançou a cabeça negativamente mais uma vez e levou a mão à testa. Você precisa entender que eu a amo como se fosse a minha própria irmã. Não suporto pensar que... Ele estremeceu e balançou a cabeça. A guerra nos transforma em tolos de várias maneiras. E agora arruinou a vida de uma bela jovem. Não cabe a mim tomar a decisão sobre o futuro dela, mas, mesmo que seja mãe solteira, ela terá dificuldades. Vamos esperar que Edward sobreviva à caçada que os alemães estão empreendendo contra ele e que, mais uma vez, seja capaz de assumir as rédeas da vida de Sofia. Por enquanto, você e eu teremos que fazer o que pudermos para protegê-la. Mais tarde naquela noite, Jacques levou Sofia de volta à Ave, onde os imensos tonéis de vinho, construídos com madeira de carvalho russos, descansavam, com seus 6 metros de altura, para proteger e estimular a fermentação do líquido em seu interior. Jacques parou em frente a um tonel perto dos fundos da cave. Em seguida, postou-se sobre uma pequena escada, em frente à imensa torneira. Removeu-a e entrou no tonel. Enquanto Sophie e Connie esperavam, ouviram o som de tábuas se movendo dentro da estrutura. Finalmente, a cabeça de Jacques apareceu pelo buraco. Você terá dificuldades para entrar aqui, Mademoiselle Sophia, mas não se preocupe, estarei aqui para ajudá-la. Madame Constance, pode ajudá-la a entrar aqui e depois juntar-se a nós? Nós vamos entrar no tonel de vinho, Sofia disse confusa. Não vou ter que me esconder aí nas próximas semanas, não é? Pegue a mão de Jacques e ele a ajudará a passar pela entrada. Connie insistiu enquanto ajudava Sofia a subir a escada e entrar no barril, como Jacques fizera. Sofia desapareceu no interior enegrecido do barril e Connie conseguiu ouvir Jacques falando gentilmente com ela. Agora é sua vez, Madame Constance. Sua voz ecoou pelo interior da estrutura. Connie subiu a escada e repetiu o mesmo processo. Quando olhou para dentro do barril, viu que 3 das tábuas em sua base foram removidas. Sofia e Jacques, que seguravam um lampião, estavam no meio da escuridão sob o barril. Ela se enfiou pelo buraco e logo estava ao lado deles. Sigam-me. Jacques disse agarrando Sofia com uma mão e segurando o lampião com a outra. Connie se agachou enquanto tentava se esgueirar pela passagem estreita, agradecendo a Deus pelo fato de que Sofia era cega e estava acostumada com a escuridão intensa. O túnel não era muito mais do que isso. Parecia se estender indefinidamente. Apesar de não ser claustrofóbica, até mesmo Connie ficou abalada quando Jacques alcançou uma porta baixa e a destrancou. Os dois entraram num quarto pequeno, o qual, como Connie percebeu, tinha uma janela pequena e era cercada por grades instaladas na parede de tijolos. Quando os olhos de Connie se ajustaram à escuridão, ela viu que havia uma cama, uma poltrona e uma cômoda. Havia até mesmo um colchão colocado sobre o chão, de pedras ásperas. Onde estamos, Jacques? Sofia perguntou, segurando no braço do homem com força,
enquanto ele a fazia se sentar na poltrona. Está muito frio aqui e sinto um cheiro horrível de umidade. Estamos no porão do chateau, Jacques disse. A porta ao lado leva até a adega. Você estará segura aqui, Sofia. Quer dizer que terei que ficar aqui embaixo, neste lugar frio e úmido, e passar por aquele túnel imenso sempre que quiser sair do meu quarto? O pânico começava a dominar o rosto de Sofia. Você não pode me deixar aqui embaixo, Jacques, por favor. Mademoiselle Sofia, desde que ninguém a veja, entrando no chateau pelas portas da casa, é claro que você pode subir as escadas, já que todas as janelas e as venezianas estão fechadas, e talvez dar um passeio no jardim murado, onde ninguém poderá vê-la. Mas, para sua própria segurança, e certamente, durante os próximos dias é aqui que você tem que ficar. Mas, e quando eu precisar me lavar? A voz de Sophie estava próxima da histeria. E todas as outras coisas que uma dama precisa fazer. Jacques abriu uma porta e iluminou o interior com um lampião. Há instalações adequadas aqui. Connie olhou para dentro do pequeno cômodo e viu um pequeno lavatório junto a uma torneira. O lampião que Jacques trazia subitamente se apagou e os três ficaram imersos na escuridão total. Este é um mundo de Sofia. Connie pensou, enquanto Jacques se esforçava para reacender o lampião. E por ora, olhando ao redor da sala que formaria sua prisão, sentiu-se grata por Sofia não conseguir ver nada. Não posso ficar aqui sozinha. Sofia protestou, entrelaçando os dedos. Não posso. Você não tem escolha, Jacques disse com rispidez. Durante o dia, como eu disse, você poderá sair, mas durante a noite não poderemos nos arriscar. Connie, Sofia disse, estendendo a mão para tentar encontrá-la. Por favor, não me deixe aqui, eu lhe imploro. Ela gritava em desespero. Jacques ignorou os apelos de Sofia e continuou. Também mostrarei a você, Madame Constance, como chegar até o chateau a partir deste quarto. A pessoa que projetou este cômodo era inteligente. Há duas saídas. Ele foi até a parede do outro lado do quarto e girou uma chave na fechadura de uma porta pequena. Ao abri-la, Connie viu que havia uma imensa adega. Jacques a levou até o final do cômodo e indicou uma escada. Estas vão levá-la diretamente até os fundos do chateau. Desde que nunca abra as janelas da casa, será possível usar a cozinha para pegar água e preparar comida para Sofia. Nunca, sob hipótese alguma, acenda o fogo ou a lareira. Estamos num vale e quem estiver na vila verá a fumaça. É claro, Connie concordou, sentindo-se reconfortada por haver outra maneira mais palatável de deixar a cela subterrânea. Vou deixá-la aqui com Mademoiselle Sofia para que possa acomodá-la. Amanhã você poderá levá-la para dentro do chateau, onde ela poderá tomar um banho e pegar algumas roupas. Volto a enfatizar que nunca deve acender a luz do chateau à noite. Seria possível vê-la a milhas de distância, e isso alertaria as pessoas sobre a presença de Sofia. Ele reiterou. Entendi. Tem certeza de que consegue encontrar o caminho de volta? Vou deixar um lampião com você, Jacques disse enquanto voltavam à cela, onde Sofia chorava em silêncio com as mãos no rosto. Sim. Quando Jacques as deixou, Connie sentou-se na cama ao lado de Sofia e segurou a mão dela. Sofia, minha querida, tenha coragem. Você só precisará ficar aqui durante a noite.
Acho que é um preço pequeno a pagar por sua segurança. Mas este lugar é tão tenebroso, esse cheiro. Sofia suspirou, apoiando a cabeça nos ombros de Connie. Constance, você pode ficar comigo até que eu adormeça? Sim, é claro que ficarei. Enquanto Connie embalava Sofia em seus braços como se fosse um bebê, começou a imaginar o que havia acontecido em sua vida, para que fosse mandada até a França como uma agente da SOE, e agora tinha que agir como protetora e governanta de uma criança mimada e aristocrática. Edward estava sentado com Venetia num bosque espesso, que os levava até um campo amplo e plano. Estavam em algum lugar, perto da extremidade oeste de Tours, mas não sabia ao certo, pois os vários e extremamente desconfortáveis meios de transporte que teve que utilizar para chegar até lá fizeram seu senso de direção ficar confuso. Entretanto, conseguira chegar até ali, e agora o homem que se agachou ao lado de Venetia estava correndo pelo campo com sua tocha, enquanto ouviam o zumbido baixo do motor de um avião que se aproximava. O homem sinalizou 3 vezes com a tocha para informar ao piloto que tudo estava bem, e o avião começou a descer em direção a eles. Bem, Edward, parece que você vai conseguir sair daqui. Envie lembranças minhas a Blythe, por favor. Venetia disse alegremente. É claro. Gostaria de vir comigo? Edward perguntou, virando-se na direção dela. E por um momento viu a ternura por baixo da fachada valente em seus belos olhos verdes. Se estivéssemos num mundo perfeito, é claro que gostaria. Não vejo meus pais há mais de 1 ano. Mas este não é um mundo perfeito, não é mesmo? E eu ainda tenho bastante trabalho a fazer por aqui. Como posso agradecê-la pelo que fez por mim? Edward perguntou com lágrimas súbitas, embaçando sua visão, ao pensar que deixaria Venetia para trás, em meio a muitos perigos. Apesar de sua doença, do encarceramento no porão e da jornada perigosa, o humor, a coragem e, acima de tudo, o espírito guerreiro de Venetia o encantavam e lhe deram esperança. Sentirei saudades. E eu também sentirei saudades suas, ela disse repentinamente, sorrindo. Se por acaso conseguirmos sobreviver a esta guerra, eu gostaria muito de vê-la novamente, Venetia. Eu também gostaria. Ela disse, baixando os olhos um pouco envergonhada. Venetia, eu... Instintivamente, Edward a tomou nos braços e a beijou apaixonadamente nos lábios. Quando o avião pousou, ela se desvencilhou do abraço dele. E Edward viu que ela também tinha lágrimas nos olhos. Ele levantou o queixo de Venetia com um dedo. Tenha coragem, meu anjo, fique em segurança por mim. Depois desse beijo, eu certamente vou me esforçar, ela disse. Vamos, é hora de ir. Os dois correram pelo campo até o avião que levaria Edward em segurança, para longe da sua pátria e em direção à dela. Enquanto Edward estava prestes a embarcar, ele entregou um embrulho a Venetia. Por favor, se você ou outro membro da sua organização encontrarem alguma maneira de entrar em contato com a minha irmã no chateau, isso vai provar a ela que estou em segurança. Vou fazer com que isso chegue às mãos dela, de uma maneira ou de outra. Venetia prometeu, guardando o embrulho em sua bolsa. Edward subiu os degraus da aeronave e virou-se outra vez. Boa sorte, meu anjo. Rezo para que nos vejamos em breve. Em seguida entrou e fechou a porta por trás de si.
Venetia observou o avião taxiar pela pista, antes de ganhar velocidade, para cruzar o Canal da Mancha, a caminho de casa. Vamos, Claudette, precisamos partir, Tony disse, agarrando-lhe o braço e arrastando-a pelo campo. Venetia olhou desejosa para o céu noturno. A lua cheia transformava a geada sobre o campo num terreno mágico, com uma brancura resplandecente, e decidiu que Edward de Lamartinières era um homem que ela poderia amar. Um dia, mais tarde, depois de confiar o embrulho de Edward a um mensageiro que estava viajando para o sul, Venetia embarcou no trem para voltar a Paris. Chegando ao novo esconderijo, largou sua bolsa de viagem. Com um suspiro de alívio, foi até a cozinha para ferver água e preparar uma bebida quente. Boa noite, Fraulein. Estou muito feliz por finalmente poder conhecê-la. Venetia se virou e ficou paralisada quando reconheceu os olhos cinzentos e gelados do coronel Falk von Wendorf. Uma semana mais tarde, depois de ser mantida presa no quartel-general da Gestapo, interrogada e brutalmente torturada por se recusar a revelar as informações que eles queriam, Venetia foi conduzida ao pátio. O oficial que a amarrou ao poste olhou para ela com uma expressão de nojo. Dê um último cigarro para uma garota, ela pediu, cambaleando um pouco e forçando-se a abrir um sorriso. Ele acendeu um cigarro e colocou-o nos lábios de Venetia. Ela deu 2 tragadas e fez uma prece silenciosa, enviando seu amor à sua família, do outro lado do Canal da Mancha. Quando o oficial foi até sua posição e apontou a arma para seu coração, o último pensamento que cruzou a mente de Venetia, enquanto fechava os olhos, foi a lembrança do beijo de Edward de Lamartinières.